Olá, pessoas. Hoje é dia 16 de 2025 e eu acredito que é uma ótima ocasião para a gente fazer uma reflexão a respeito da natureza do dinheiro, né? Ou seja, reflexões sobre a natureza jurídica do dinheiro. Afinal de contas, o que é o dinheiro, né? A primeira coisa que me vem na cabeça é: o dinheiro produz dinheiro. E isso é juros e isso é também emissão de moeda. E isso também seria produção de bens e serviços, no sentido que quem tem dinheiro consegue investir e construir uma casa e vender essa casa, e ele ganha lucro, e esse lucro é mais dinheiro. Então, quem tem dinheiro faz dinheiro. Outra coisa interessante: tempo é dinheiro, né? E o tempo é dinheiro, então por que a gente tá sem dinheiro e tá sem tempo, né? E aí falamos sobre a natureza do tempo. Bom, professor de física falou assim, olha, tempo, a gente não consegue saber o que é, mas a gente consegue medir, né? Então, assim, não tem uma definição de tempo incontroversa. O máximo que você pode fazer é você medir o tempo. E o que acontece com o tempo em si? Algumas pessoas dizem que o tempo é o espaço, propriamente dito. Então, o espaço está em expansão, a nossa galáxia está em expansão, então, tecnicamente, o tempo é infinito também. Então, eu pergunto de novo, por que se tempo é dinheiro e o dinheiro produz dinheiro e o tempo produz tempo, por que a gente está sem dinheiro e sem tempo? Né? E a reflexão é válida no sentido que, pelo menos a parte do dinheiro, é sociológico. Já a parte do tempo em si, aí já não é tão sociológico assim, porque aí realmente a gente vai ter que falar de física e a gente vai ter que... do tipo, como é que a gente estrutura a sociedade que a gente vive? Então, a gente pode pensar no dinheiro como uma forma de estruturação social, né? E as coisas vão mal, né? Porque antigamente a gente tinha patrícios e plebeus, a gente tinha burgueses e proletário, a gente tinha senhor feudal e servos, e agora nós temos uma elite que é tipo o Mark Zuckerberg. E sabe o que ele tem? Uma fábrica de fofoca. E sabe o que você está consumindo agora? Você está consumindo a fábrica de fofoca, mas que não é a do Zuckerberg, porque a do Zuckerberg é o Instagram e o Facebook. Então o Mark Zuckerberg fundou essa fábrica de fofoca e ele faz parte da elite, né? O que é diferente de você olhar, por exemplo, o século XIX e o começo do século XX, em que você tinha a família Vanderbilt nos Estados Unidos, que era a maior produtora de montar e usar e organizar estradas de ferro. O Facebook não é uma ferrovia. Custa muito mais barato para fazer. E o valor dele está muito mais inflado. E ele nem é tão útil, né? Igual a ferrovia. Pelo menos, não, mas ter dados é a coisa mais importante. Não! O mais importante é produzir bens e serviços na medida certa, né? E isso aí a gente não vê. Por quê? Porque tem um montão desse serviço, né, de consumo de mídia, né, que a gente sempre fofocou como um ser humano, né? Até os macacos têm essa necessidade, né, de conseguir ter um contato que diga de macaco sobre macaco para macaco. E a gente confunde ossada de macaco todo ano no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, porque é muito parecido com uma criança ou com um bebê. E você precisa de um médico formado em antropometria para dizer a diferença, né, entre um bebê morto e um macaco, né? E é necessário mandar a ossada, né? Então, assim, a gente tem essa história de macacada, que é vamos ficar ouvindo o que o macaco fala do macaco para o outro macaco. E aí o Zuckerberg resolveu ganhar dinheiro com isso. Foi bem legal no começo,
sabe? Eu tenho Facebook, eu deletei meu Instagram, igual eu falei, agora estamos em junho de 2025. E aí o pessoal falou assim, não, mas já que não tem gente suficiente para gerar fofoca suficiente, vamos fazer inteligência artificial, que aí a gente gera fofoca artificial. Não é a ferrovia. Não é a ferrovia mesmo. Tipo, o Vanderbilt construiu várias ferrovias nos Estados Unidos. Carnegie, que é final do século XIX, começo do século XX, era o industrialista do aço, né? E isso é muito diferente de você fazer uma fábrica de fofoca, né? Isso é muito diferente de você fazer o chat GPT, né? E também, mesmo que você produza coisas como aço, cimento, comida, roupa, utilidades, produtos de verdade, né? E mesmo que você produza fluxo de dados, é interessante que isso seja na medida certa. Então, tem gente postando foto demais e não te ajuda em nada, porque não é uma reflexão. E suas fotos servem não para você, entendeu? Tipo, quando você tá ganhando os likes, na verdade, você tá financiando uma fábrica de fofoca e a sua porcentagem nesse negócio é muito pequena, né? Ah, mas tem algumas pessoas que se tornaram milionários fazendo vídeo no TikTok. É verdade, mas é muito pouco. É uma quantidade ridícula. É pouquíssimo, né? Então, por isso que eu falo que o ideal é existir equilíbrio. Então, se você produzir aço, cimento demais, e roupa demais, e coisas demais, ninguém vai usar isso, né? Se você produzir fofoca demais, é inútil também. Por quê? Porque ninguém vai conseguir fazer fofoca sobre o conteúdo inteiro do, do YouTube. Ninguém consegue ver todos os vídeos do YouTube, né? Então, assim, a gente tem dinheiro gerando dinheiro, a gente tem tempo gerando tempo, e a gente tem fofoca gerando fofoca. O terceiro é mais inútil, né? Mas, no geral, a gente vive uma escassez. E é muito estranho que seja uma escassez, né? Porque a gente nunca produziu tanto, né? Então, por quê? Porque se você for olhar na época medieval, né, do século V até o século XV, você vai ver um sistema produtivo feudal. O pessoal cultivava a terra de um nobre, né? E aí isso foi substituído, né? Teve mercantilismo, teve renascentismo, teve iluminismo, teve um monte de coisa, mas teve Revolução Industrial. E aí, tá aí, né? Revolução Industrial, na verdade é no século XVIII, né? 1750, 1760, 70. Não é no século XIX que começou, mas foi no século XIX que intensificou. Intensificou muito, intensificou absurdamente, né? Então eu fico pensando, por que a gente tem escassez de tempo, sendo que a gente tem uma enorme quantidade de produtos? A gente tem uma enorme capacidade de produzir coisas, né? E num tempo recorde, né? Num tempo muito curto. Então por que ninguém... Por que a gente não consegue que todo mundo tenha roupa boa, todo mundo tenha casa boa, todo mundo tenha fofoca boa, todo mundo tenha pelo menos o mínimo existencial, né? Pelo menos aquilo que é indispensável para um ser humano ter uma vida amenizada. Porque a vida é sofrimento também, mas tem algumas coisas que a gente não precisa sofrer por. E no final das contas, eu não tenho resposta, sabe? Falar assim, por que a gente não tem um mínimo existencial? Para mim, especificamente, isso é uma visão muito particular minha, mas eu acho que seria de grande interesse público, nós precisamos controlar o número de pessoas. Qual que é o número certo de pessoas? É 7 bilhões, é 8 bilhões de pessoas no mundo ou é 10 bilhões? A gente tem 8. As escolhas que a gente fizer hoje são mais consequenciais do que as escolhas que a gente fizer no passado, porque existe mais gente. E mais gente consome mais recurso, especialmente porque a gente tem uma urbanidade muito quebrada, porque a urbanidade que a gente tem foi feita para o especulador de imóveis ganhar dinheiro fazendo um bairro que é depois da cidade, e a vaca do rico fica dentro da cidade, o pobre fica fora, e a gente também tem uns probleminhas de especulação em outras coisas. Por exemplo, o dono da empresa de ônibus era mais importante do que ter
uma estrutura funcional para a cidade, no sentido de que coloca tudo perto, né? E tem a sua área de expansão, mas vamos imaginar quanto que o Rio aguenta, né, de pessoas. Só que a lógica do capitalismo fala assim, não, atrai o máximo de gente para você ter o máximo de trabalhadores e para você ter o máximo de empresas e indústrias nessa cidade. E o detalhe é, quem trabalha na indústria, porque as máquinas estão fazendo a maior parte do trabalho, né? Aí a gente falou, não, então vamos para uma economia de serviços. ChatGPT já consegue fazer uma consulta jurídica mais eficiente do que um profissional do direito, né? E vai lá fazer muita coisa para você ser um bom profissional de direito, né? Porque é provável que alguma coisa parecida com o ChatGPT substitua a magistratura em décadas, nem século, eu tô falando em décadas, pelo menos a magistratura de primeiro grau. Então provavelmente a gente vai ter humanos na esfera recursal que vão julgar as coisas que a maior parte dos conflitos sociais seria julga de monte, né? Juizado especial, ó, tem uma turma recursal também, mas no geral faz sentença a rodo, né? E um computador consegue consultar a lei e aplicar a lei de uma forma tosca, mas pelo menos para o juizado especial, civil e criminal, seria o suficiente, né? Poderia acabar com o problema da morosidade do judiciário, né? E a gente fala, e aí, são bens e serviços na quantidade certa, na proporção certa? E eu acho que a proporção certa seria uma unidade menor. Ah, então já sei, vamos colocar 2 bilhões de pessoas em uma câmara de gás. Não funciona. Já tentaram fazer uma escolha, uma triagem de quem são os desejados e os indesejados, colocaram os indesejados na câmara de gás, mataram uns 3 milhões e não deu certo, sabe? Não deu certo para o assassino e não deu certo para os assassinados. Então o que a gente precisa fazer é um plano nacional de vasectomia. É um plano nacional de vasectomia. E isso é basicamente um plano nacional de vasectomia voluntário, que é onde o macho, quando tem 20 anos, é jovem, colhe uma célula reprodutiva depois de fazer uma desintoxicação e guarda essa célula reprodutiva quando ele tinha 18, 20 anos. Quando ele tiver uns 35, 40, e se ele tiver 35, 40, aí ele vai lá a casa, experimentou todas as mulheres que ele quis, conseguiu achar um equilíbrio com uma mulher e aí ele vai ter um filho. A gente não pode continuar reproduzindo igual rato, igual manda a igreja, basicamente, né? Tem lá na Bíblia, crescer e multiplicai-vos e ocupe o seu lugar na terra. Só que eu tenho uma notícia ruim para você. Os ricos, eles acham que eles têm pouco espaço. Então, eles querem uma sociedade que tenha pouca despesa. Ou seja, eles querem que tenha poucos empregos e agora nenhum emprego, né? Porque, tipo, se você vai estar pensando nessa ideia de, eu vou fazer uma universidade, vou me especializar e as coisas vão ficar boas, eu vou ter um bom salário, coisa e tal, pode ser que toda essa classe média alta consiga ser simplesmente destruída por inteligência artificial, né? E quem vai consumir esse negócio? Então não está confortável para as elites, né? Porque eles estão ficando sem jeito de vender, porque eles não têm uma classe média e porque até o Elon Musk tem sérios problemas quando se fala sobre o existir político das elites atuais. Eles não tinham as mesmas crises que a elite de hoje tem. A elite econômica de hoje tem crises novas, né? Aí a gente vê o Elon Musk e o Trump brigando, né? E a gente vê... cadê as soluções, né? Eles já têm um mínimo existencial deles, mas a maior parte da humanidade não tem. Então, uma humanidade pequena, eu acho que é mais interessante, né? Reduz consumo, reduz inflação, a gente consegue fazer cidades menores, mais funcionais e, aparentemente, nós vamos passar por uma fase de... vai ter muito tempo livre e as pessoas vão viver muito tempo. Então, nós vamos ter mais tempo, porque o tempo gera tempo, e nós vamos ter mais dinheiro, porque o dinheiro gera mais dinheiro, e fica bem mais harmônico se você tiver uma sociedade menor, onde todo mundo tem um mínimo existencial, né?